dia para você, Deus voltar aqui e dizer para você que Ele te ama como Ele sempre amou você. Então, queridos, isso traz um pouco dessa mensagem que é a oposição em nossa fé em Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 2, nós vamos ler um pouco aqui. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouviu: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, quem vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, para compreender a Tua vontade sobre nós e o que o Senhor deseja falar através dessa palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que o Senhor fale profundamente as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer aqui a visita de Manu, Manuela é uma filha preciosa no Senhor, a nossa médica, é a médica da turma. Alguém tem algum problema, a gente vai e fala com Manu. Manu, isso aqui. É a pessoa que está se formando na universidade e já é formada em 17 temporadas de Grey's Anatomy, tem que saber de alguma coisa, né? Pega o número dela. E Manu tá naquele momento, primeiro amor, minha filha. Então qualquer gangrena, qualquer coisa, ela tá topando, né? Não, nesse momento, qualquer coisa que vier, meu sogro, quando teve um problema, ela ajudou a gente bastante, né? Rafaela, quando estava para ter a Letícia. Manu é uma bênção em nossa vida. Então, queridos, no que o Senhor tem a falar ao nosso coração, talvez nós já vimos muito sobre esse texto, mas hoje eu quero aprofundar um pouco em alguns detalhes desse texto de Marcos capítulo 4, Mateus 13 também fala, se eu não me engano, Lucas capítulo 8 também, são os complementos, né? Mateus fala para os judeus, Marcos fala diretamente aos gentios, e Lucas ele traz um apanhado mais histórico, né, de que ele estudou, ele visitou e foi revendo. Então os três evangelhos eles se complementam, né? Bem diferente deles é o evangelho de João, que aí já é tem alguns outros detalhes que são importantes. Então, em nossa caminhada sempre haverá oposições para que a palavra de Deus não seja semeada em nossa vida. Mas que tipo de terra nós somos para receber esta semente, que é a palavra, e assim crescer e dar frutos? Irmãos, estudando um pouco, eu estava vendo esses dias como é que nessa época eles cuidavam da terra. Então vou falar um pouco aqui rápido sobre como é que eles aravam a terra. Quando eles iam arar a terra, né, cuidar da terra para que fosse semeado e depois fosse colhido, como é que era feito? Hoje nós temos muita tecnologia para se plantar, né, na lavoura, mas era passado, né, aberto o caminho para colocar a semente, e eles iam lançando as sementes e depois passava o arado, e tinha momentos que passava o arado, algumas sementes elas não entravam na terra, elas não eram aprofundadas no solo, elas ficavam por cima, né? Então, como elas não entravam na terra, elas ficavam ali na superfície, era mais fácil para quando passavam as aves dos céus, ela fosse e pegasse aquela semente e comesse a semente. Estão entendendo? Então, hoje, geralmente, quando você vai fazer, você prepara toda a terra, depois você coloca, fecha, mas naquela época não tinha tanta tecnologia. Então, quando Jesus ele vai trazer essa parábola para que eles entendessem melhor
entendesse dentro do seu contexto o que seria essa questão de você lançar as sementes sobre a terra, ele leva para aqueles irmãos que eram acostumados, e muitas outras pessoas acostumados ao plantio. Então, quando eles lançavam a semente, muitas delas, elas não iam para dentro da terra. Então, quando Jesus vai explicar um pouco da parábola, porque os discípulos não entenderam, versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele o interrogaram a respeito das parábolas. Eles ainda tinham dúvidas sobre a parábola. O que era aquilo? O que você estava querendo explicar? Porque Jesus não estava sendo direto. Versículo 13, então ele perguntou, não entendeis essa parábola? E como vocês vão compreender as outras parábolas? O semeador, ele semeia a palavra. Então, quando ele estava falando sobre semente, estava falando sobre a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Muitas pessoas acontecem isso. A palavra está sendo lançada, ela pode... Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé vem como? Por ouvir. E ouvir o quê? Então, quando ele está falando ouvir, não significa somente sobre alguém que está falando, mas nós, entre aspas, ouvimos também quando lemos. Sim? Então, nós, quando lemos, nós também ouvimos essa palavra. Então, a fé, ela se solidifica, ela cresce em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Então, às vezes, num pequeno folheto, já vi pessoas que voltaram para o Senhor por causa de uma faixa que leu num lugar, enfim. Tem diversas formas de você ouvir a palavra de Deus e a fé começar a mexer dentro do seu coração. Então, alguns momentos de nossa vida, nós vamos ter que entender um pouco mais sobre essa questão da semente, que é a palavra que foi lançada. Então, quando a palavra é lançada no solo, ela tem um objetivo, que aconteça o quê? Que a semente, ela entre no solo, ela venha morrer, e dali, daquela morte da semente, venha germinar, e venha crescer e dar frutos. Amém? Então, alguém aqui na sua vida já plantou um feijão, sim? Algodãozinho, primeira coisa da escola, primeira experiência de plantio que você tem é o feijão, né? Mesmo tendo tecnologia, minha filha na escola, graças a Deus, aprendeu como é que se planta. A gente tem que ir aprender. Vai que, né, dê um apocalipse zumbi, sei lá. Então, não sabemos definitivamente ainda como será o fim dos tempos. Então, vai que aconteça. Você tem que saber, no mínimo, plantar, colher e pelo menos cozinhar. Amém? Eu só ouvi um amém. Por que cozinhar não tem muitos améns? Né, papai? Vai aprender a cozinhar. Não vai. Letícia já falou papai. Aí o pessoal diz, por quê? Porque ela, quem tem a moral, a pessoa entende, né? Sente. Então, gente, a semente ela é lançada no solo. Então, essa semente é a palavra de Deus. Então, aonde a semente não pode ser penetrada, ou seja, se a palavra for lançada, vou dar um exemplo, você vai ao culto, ou você leu alguma coisa, e você não permite que ela entre no seu coração, como é que eu posso não permitir que a palavra de Deus entre no meu coração? Quando você, por exemplo, você está chateado, você está chateada, e alguém lança a palavra e você, que nada. Peraí, não é todo momento que a gente tem. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, através do processo de aperfeiçoamento em Deus, vai ter o dia que você vai querer extravasar a sua raiva, mas você vai ter que segurar a onda, porque a palavra diz que o Espírito de Deus gera em nós domínio próprio. Amém? Você pode, e aí tem o clichê de muitos crentes, é dizer, eu não tenho sangue de barata. Sim, graças a Deus que você não tem, senão você seria uma barata.
Mas como você não tem sangue de barata, é um ser humano criado por Deus. Deus deu o seu fôlego de vida sobre você. Então Ele morreu na cruz por você. Então Ele tem domínio por você. Você é propriedade de Deus. E Ele está dizendo que eu e você precisamos ter domínio próprio. Porque isto foi dado por Deus para nós. Precisamos desfrutar das dádivas que Deus liberou para nós. Alguns querem desfrutar só do dinheiro. Deus tem riqueza para mim. Mas quando fala em domínio próprio, temperança, né? Você ser controlado, controlada, aí eu não quero. Quer que a carne reine? Então, nós passamos por diversos processos, ok? Então, nós vamos ter oposições contra a nossa fé. E algumas das oposições contra a nossa fé começa aqui a partir do versículo 15. Versículo 16. Semelhantemente, estes o que foram semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então vejam só, tem pessoas que recebem a palavra, ficam felizes por receber a palavra, ficam felizes pela palavra que recebeu, mas as tribulações e situações da vida conseguem sufocar aquela palavra liberada. Eu disse uma vez uma frase do Bill Johnson, que quando a palavra do Senhor declara, né, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se tem palavras que toda palavra que sai da boca de Deus sobre mim, ela me sustenta. Então, você está de pé porque Deus falou algo sobre você. Amém? Então, Deus falou algo sobre nós. Mas quando nós ouvimos algo de Deus sobre nós e a tribulação veio no dia seguinte e você esqueceu daquela palavra que foi liberada, significa que você não teve fé sobre a palavra. E isto é uma das oposições contra a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos entender. Para agradar a Deus, nós precisamos realmente ter fé. E o que é fé? Agradar a Deus é mais sobre confiança do que ações antecipadas. O que seria isso? O que são essas ações antecipadas? Eu me lembro uma vez que eu fui tocado pelo Espírito Santo, num culto, fui cheio do Espírito, e como forma de recompensa a Deus, eu fiz uns votos ao Senhor. Mas Deus não me pediu nada. Eu estava tão grato que eu quis fazer votos. Eu não consegui cumprir os votos. E no momento que eu fui triste, angustiado, pedi perdão a Deus, por conta dos votos que eu não cumpri, o Senhor falou algo que trouxe conforto ao meu coração, mas também trouxe ensino profundo para mim. Eu não te pedi nada disso. A única coisa que eu pedi a você foi obediência à minha palavra e que você me amasse acima de todas as coisas. Às vezes nós ficamos muito animados, cheios de alegria para dar algo ao Senhor. E o que Deus está nos pedindo não é nada mais do que confiança em sua palavra. Amém? Quantas pessoas não passaram por situações como essa? De a sua fé ser provada. Quando nós vamos aqui ler as Escrituras, nós vamos ver muitas pessoas que passaram por situações aonde sua fé foi provada. Vou dar um exemplo. Lembra quando... Não, já está cheio. Lembra quando um chefe de uma guarda romana, ele teve seu servo que estava doente. Aí ele pede para que vão chamar Jesus para visitar a sua casa, por conta de que ele sabia e ouvia da fama de Jesus, que Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos. Ele disse, meu servo está muito doente, e eu queria que o Senhor desse uma palavra para que ele fosse curado. E Jesus disse, tá bom, eu vou à sua casa. E ele disse, não, eu não sou digno de te receber em minha casa, mas eu sou um homem de autoridade.
e eu sei reconhecer alguém de autoridade. Então só basta uma palavra que o Senhor disser, o meu servo será curado. E Jesus disse, eu não vi fé dessa em Jerusalém. Então seja feito conforme a tua fé, o teu servo está curado. E quando eles voltam no caminho, recebem a notícia de que o seu servo estava curado. Então Jesus nem foi na casa dele, mas a confiança plena que esse homem teve de que Jesus poderia curar o seu servo foi curado lá, sem imposição de mãos de homens, mas dos anjos de Deus que liberaram a cura sobre aquele homem. Então, o que basta para nós é isso, nós precisamos ter fé, e a fé é muito mais confiança do que ações antecipadas. Aqui, como diz em Hebreus 11:6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, se você crê que Deus existe, já é um meio caminho andado. E se você crê que Deus existe, ele é galardoador. Então, repita comigo, meu Deus, ele me presenteia com a sua graça e com os milagres que estão disponíveis para mim. Nós precisamos crer nisso. Às vezes, nós temos a caminhada na fé em muitos extremos. Alguns irmãos são extremos que só querem milagre, 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 libertação, libertação, libertação. E muitas vezes a libertação não é da mente. Eles querem libertar o corpo físico de um demônio, mas não tira o demônio da mente. Entenderam? É muito mais sobre tirar algo da mente do que do corpo físico. Porque quando a mente é liberta, ela tira as falsas crenças. Então, quando tira falsas crenças, você consegue levantar. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão acometidas, tenta baixar, tá dando microfonia na geral. A maioria das pessoas que estão sofrendo de ansiedade, depressão, e muitas vezes são crenças que a pessoa tinha, algumas falsas crenças que não permitem elas fazerem coisas que elas antes conseguiam fazer. Então são falsas crenças, sofismas. Então nós precisamos ser libertos disso. Então, para agradar a Deus, nós precisamos ter confiança no Senhor. O que transforma por dentro são essas questões de confiança. A confiança nos transforma por dentro, pois foi germinada em você a palavra e ela tem raízes profundas dentro de ti. Então, nós precisamos entender hoje que agradar a Deus é sobre confiança. Algumas pessoas, eu quero agradar a Deus, então eu vou orar 10 horas por dia. Não é sobre quanto tempo você ora, mas o quanto nós cremos quando estamos orando. Esse rapaz que eu encontrei ontem disse assim, pastor, eu oro todos os dias ao Senhor. Eu acho que eu agrado a Deus. E aí ele até, no decorrer da conversa, ele disse assim, não, teve um tempo que foi quando ele teve essa frustração com o Senhor, eu orava muito e todas as coisas davam errado. Eu falei para ele, meu querido, veja só, a palavra quando vai fazer um comparativo sobre fé, ela não faz um comparativo de tamanho exorbitante como imaginamos. Geralmente pessoas dizem assim, eu tenho muita fé, quando ela esbraveja que tem muita fé para dizer para nós algo sobre a fé dela, dar testemunho da sua fé. Muitas vezes essa pessoa não tem fé alguma, porque Jesus, quando fez o comparativo de fé, ele disse, se vocês tiverem a fé do tamanho de quê? De um abacate? Um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? É como uma areiazinha bem pequenininha. Então, o comparativo que Jesus faz sobre fé, ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, este monte saia e vá para outro lugar. E assim será feito. Então a fé é sobre confiança plena em Deus. A fé é mais sobre confiança plena do que sobre uma atitude que eu tenho. Porque uma atitude que eu venho a ter, se não for baseada na confiança que eu tenho, ela talvez não seja uma atitude de fé, pode ser uma atitude da minha carne. Às vezes, para não demonstrar a ninguém que estamos mal, nós nos apresentamos, eu estou muito forte.
Enquanto, na verdade, era para você demonstrar sua fraqueza, para que as pessoas vissem também Jesus quando você está fraco. Jesus, diante da morte de Lázaro, ele chegou feliz? Sabe aquela pessoa que tem demasiada confiança? Eita, Deus vai operar hoje, porque eu creio. Quantas pessoas a gente já não viu assim, e a sua vida não consegue falar sobre Jesus, fala mais pecado, arrogância. Então Jesus, quando chega, gente, é uma coisa muito séria. Jesus, o Filho do Altíssimo, ressuscitando mortos, curando enfermos por onde passava, chega diante da morte de seu amigo Lázaro, ele chora. Ele chora. E as pessoas nem ficaram sem entender. A irmã já começa a dizer assim: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Jesus chorou também, para mostrar para nós que mesmo que eu seja íntimo do Pai, a dor da tristeza e da angústia bate na minha porta e é necessário que eu bote para fora. É necessário que a gente bote para fora. Eu fui uma pessoa que muito tempo eu não dizia nada, recebia as situações. Não sei se eu mudei muito isso não, mas eu mudei, esposa. E de tanto engolir as coisas e não botar para fora, eu acabava, sabe, eu trouxe tanta carga no meu coração, na minha vida, que chegou um momento que não cabia mais, e nem saber como extravasar eu sabia. Nós não somos super-heróis, não somos super crentes porque nós jejuamos, porque nós oramos, porque nós fazemos isso e aquilo, porque quando tocamos, quando cantamos, quando falamos, quando pregamos, as coisas acontecem. Não, isso é pura graça e misericórdia de Deus. Mas no cotidiano da nossa vida, Jesus fala através de nós, e isso demonstra a fé que está depositada em nosso coração. Então, nós agradamos a Deus quando não damos ibope para as mentiras do diabo, mas trazemos à memória a esperança do que Deus falou ao nosso respeito. Eu vi o pastor Bill Johnson falando uma coisa bem interessante. Ele disse: eu fico, às vezes no meu dia, quando eu estou sozinho, quando situações vêm denegrir a minha fé, eu trago aquelas palavras que um dia Deus falou sobre mim e fico repetindo essas palavras, para alicerçar a minha fé, ou seja, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque, irmãos, se nós formos uma terra que está sufocada pelos espinhos, nós vamos... volta aqui rapidinho, versículo 18, não, versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia, chegando sobre ele a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. E quando fala angústia e perseguição por causa da palavra, às vezes você pode pensar assim: então não chegou nenhuma tribulação, angústia na minha vida por causa da palavra. Não, engano. E muitas vezes é um engano do inimigo. Porque pessoas pensam assim: não, sofrimento mesmo é quem está pregando o evangelho lá na Nigéria, lá na Índia, levando pau dos hindus. Quem está apanhando no Afeganistão. Espera aí, calma. O que é a perseguição por causa do evangelho? Quem aqui não é perseguido todos os dias por causa, por exemplo, de mentira? Quem aqui não é perseguido todos os dias por causa de ter um ganho a mais facilitado? Quem aqui não é perseguido por conta do entretenimento de hoje? Lascívia, mentira, prostituição a céu aberto. Hoje não tem mais, as coisas não estão escondidas. Quem aqui não é perseguido no seu celular para que você vá para um show, vá viver isso, vá viver aquilo? E por causa do evangelho, e esse por causa do evangelho, não é só a questão do sofrimento: você está pregando a palavra e vou matar você. Mas porque você respeita a palavra, porque você ama Jesus, porque você aprendeu sobre o reino de Deus, você não
se coloca à disposição de Satanás para viver no mundo, para viver bebendo, fumando, se prostituindo, para não viver em mentira, para não viver no pecado, você está sendo perseguido por conta do Evangelho, entenderam? Essa é a perseguição que nós vivemos. Porque às vezes, irmãos, no extremo, como nós olhamos, por exemplo, irmãos que se converteram em Cristo, nesses países perseguidos, que muitos deles não têm tecnologia, não têm muitas distrações como nós, e a única esperança que eles têm é o Evangelho de Cristo, que aponta para uma nova vida depois de sua morte. Às vezes, diante desse cotidiano, as pessoas se inclinam mais para o Evangelho do que nós que estamos em total entretenimento, cheio de coisas que você poderia fazer hoje. Você poderia ir para o shopping, você poderia estar com fulano de tal. Alguns aqui talvez pudessem estar ontem ali no Arena, na festa dos vacinados, porque eu ouvi dizer que a imunização é na segunda dose, então estava cheio de jovem. Qual jovem aqui tomou a segunda dose? Fora minha filha enfermeira. Tu tomou a segunda dose? Enfermeira não, a médica. Quem aqui tomou a segunda dose? Ele que trabalha em hospital, mas ninguém. Então, mas leve seu cartão. E teve várias festas no Brasil ontem, não só foi aqui em Natal. E tinha cambista que não tinha como vender ingresso, venderam passaporte e vacina falsificado. Aí chegava, eu vi uns vídeos, chegava a menina lá toda bonitona, com máscara, para entrar, para fazer aferição de máscara. Mas na festa todo mundo sem máscara, por favor. Mas no culto transmite, né? No ônibus transmite, na escola transmite, né? Só não transmite quando querem. É mesmo, no ônibus não, é lotado. Ônibus, lotérica, supermercado, né? Nem dengue tem mais. Então, foi extinto. Nós estamos vivendo um momento de perseguições, sim, é isso que a gente precisa entender também. Que a perseguição não está... Porque às vezes nós validamos o trabalho do outro. Chega algumas pessoas, para alguns irmãos, que o ministério cresceu, ascendeu, e as pessoas às vezes nem sabem as obras que essas pessoas fazem. Aí diz, é muito fácil ser pastor nos Estados Unidos. Não, gente, é pior ser pastor nos Estados Unidos do que no Brasil. Nos Estados Unidos você pode ter um carro bom, você vai ter comida, mais fast food do que coisa boa como o Brasil tem. Você vai ter talvez uma escola legal para o seu filho. Mas nos Estados Unidos a apostasia é muito grande. Os cultos que estão lotados é só em lugar que tem famoso. E olhe lá, na Europa, pior ainda. A filha do nosso pastor lá de Fortaleza, a Laiana, que esteve aqui no início da igreja, ela falou que quando ela foi evangelizar na Europa, passar um tempo de missões, uma igreja que ela foi, ela participou do aniversário da irmã mais nova da igreja, tinha 80 anos. A irmã mais nova daquela igreja tinha 80 anos. Porque chegou não só a apostasia, mas chegou uma coisa chamada secularismo. Tem cidades da França, né, do país francês, que não pode pregar nenhum tipo de religião. Eles são totalmente secularizados. Você vive sua religião para você. Você não traz para mim. Então, esse sofisma entrou que tem pessoas que não pregam o evangelho nem para as pessoas da sua casa. Nunca convidar alguém para ir para o culto em sua vida toda. Então, no Brasil, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos enfatizar isso de estarmos em comunhão. Sabe por que eu não ligo com o grito das crianças? Porque eu prefiro eles gritando, correndo, do que amanhã a gente ter trabalho de tirar esses meninos da frente do computador, do celular. Eu vi uma pessoa, fiquei muito triste hoje, vendo uma menina que já caminhou com a gente, em outra igreja que participamos. A sua filha fazendo dancinha do TikTok totalmente sexual, de cropped, uma menina de 8 anos. Mas a mãe não consegue ser um exemplo para essa filha. Na cabeça dessa filha é uma loucura, porque um tempo a mãe é crente, e tem hora que é daquele do reteté, de fogo e machado, não sei o que lá, e de repente a casa parece que virou
uma mansão maromba, daquela, só piriguete, só prostituição. Como é que cresce a cabeça dessa criança? O que é o evangelho para essa criança? Por isso que nós precisamos entender que as provações dessa vida, elas virão para sufocar a palavra de Deus que foi liberada sobre nós. Talvez essa semana que entre, venha uma situação, falta dinheiro para pagar isso ou aquilo. Uma pessoa da sua família fica doente. Às vezes tem alguém da sua família que fica doente, um amigo seu, você ora, você clama e aquela pessoa não é curada. E isso é uma das formas também que vem para minar a nossa fé. Mas uma coisa que nós precisamos entender, Deus está no controle. Quando nós levamos para o Deus do impossível, e o impossível diz, não é mais momento, vai dizer o quê? Você vai ter que receber, aceitar e dizer ok. Sábio foi Jó que disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil dizer isso, mas sim é possível dizer isso quando a verdade está dentro de nós. E olha que Jó não tinha a oportunidade de ter a Bíblia como eu e você temos. Mas em sua vida chegou o conhecimento do Senhor de forma que ele pôde testemunhar assim. Só recapitulando, estou indo para o final. Agradar a Deus é sobre confiança. Amém? Agradar a Deus não é só sobre demonstrações grandes. Não estou dizendo que você não deve dar uma grande demonstração de fé. Estou dizendo que fé, ela se materializa em confiança. Quinta-feira eu estava dizendo aqui aos irmãos, quando Ananias foi orar por Saulo, né, antes de se tornar Paulo, ele chega na casa, na rua chamada Direita, né, como diz em Atos capítulo 8, capítulo 9, quando ele chega lá para conversar com Saulo, ele diz, Saulo, vim aqui orar por você, porque o Jesus que você perseguia te encontrou no caminho, e ele disse que você ia tornar a ver, pelo poder do nome de Jesus. Pronto, acabou-se. Caiu escama dos seus olhos e ele começou a ver. Ele não virou de cabeça para baixo. Ele não ficou em dúvida. Senhor, botando a mão na cabeça. Vem, vai, cura, mexe. Senhor, tu sabes. E vai, vem, vai. Eu creio que às vezes é só expressão de alguém. Porque às vezes nós queremos ter a nossa fé externa. Ah, se não falar em línguas, não foi profecia, não foi isso, não foi aquilo. Não, queridos. Deus, ele tem a sua forma de manifestar. Nós somos somente um canal. Tem canais, no caso, tem pessoas que extravasam mais quando a unção vem, tem outras que ficam mais tranquilas. E isso não significa que Deus está ou não se manifestando. A verdade de Deus está se manifestando é se existe fé em seu coração e você pega a palavra para você. E Deus, o Espírito do Senhor testifica em você do que Ele falou. Amém? Então é muito mais sobre confiança. Às vezes a minha forma de demonstrar confiança em Deus não é, por exemplo, a situação chegou na minha porta, eita, agora eu vou me ajoelhar e vou ficar aqui, só saio daqui quando Deus me der. Amém? Se esta é a forma que acontece em você, amém. Mas em outros não. Às vezes ele passa o dia orando em seu coração, orando em outras línguas, crendo que o Senhor vai fazer. Eu me lembro quando a gente estava fazendo a live, no início do momento da pandemia, a gente no estúdio, e dando bronca em cima de bronca, e na área olhava para mim assim, e eu aqui com o microfone, disse, deu certo, gente? Aí tudo suado, porque tinha acabado de correr para fazer as coisas, e começamos. Boa noite, irmãos, graça e paz, e vamos. Ela dizia, pastor, como é que o senhor consegue? Eu disse, não sei, isso está dentro de mim, eu sempre fui assim. Então as coisas estavam virando de cabeça para baixo. Eu lembro quando Letícia, num bebê conforto que a gente tinha, ele não travou, e eu não via, e eu peguei, costume de quando era com a Analice, peguei o bebê conforto assim e saí. Quando eu virei aqui, ela escorregou. Ela tinha 7 dias de vida. Ela já desceu no tobogã, caiu no chão.
A gente só escutou. Aí eu olhei e disse, Rafaela quase desmaiou. Meu Deus! E a menina estava lá, eu peguei ela, coloquei ela no bracinho. Disse, calma, filha, papai está aqui, vamos. E ela não bateu a cabeça, bateu só o corpo, a gente foi. E eu coloquei ela de novo no berço, ela chorou muito. Nós oramos por ela, declaramos a palavra do Senhor. Depois ela dormiu, porque estava com sono já e tinha chorado muito. Aí a gente foi até num posto de saúde próximo, não era nem emergência. Aí falei com o pediatra, ele foi lá, pegou, e ela tinha chorado tanto que estava num sono tão profundo que não queria acordar. E o médico, já bateu o coração forte ainda. Aí o médico pegou ela assim, aí Rafaela, ô doutor, ela não está muito quieta não. Aí ele, vamos ver, Letícia, ela, nada. A Rafaela já segurou em mim, já ficou gelada. Eu disse, Senhor, meu Deus, vou ter que orar agora aqui, no meio desse posto para essa menina ressuscitar. Porque na minha cabeça... E foi engraçado porque assim, Letícia estava com... Rafaela estava com o seio tão machucado que estava sem uma pomada na hora e a mãe dela, pegou e colocou violeta na boca da menina roxa. A menina sem dar resposta. Aí pronto, a Rafaela já... Doutor, ela não está muito quieta não, E o médico... Peraí, vamos ver. O médico também, meu Deus. Aí começou a dar um beliscão nela. Aí beliscou, que ela chorou. Eu disse, pronto, amém. Olha, tá vendo? Tá ótimo. E eu já pensando, meu Deus, vou ter que orar agora aqui. Hein? Vai ter que levantar essa menina para essa menina ressuscitar. Mas foi só um momento para fazer um cardiozinho, né? Para o coração dar aquela aquecida. Mas, se o Senhor dissesse assim... Eu dei por 7 dias e quis levar. Então, 7 significa alguma coisa. Mas sabe o que é? Você pode dizer assim, meu Deus, vira a boca para lá, isola. Isolar o quê, querido? Aquele que botou a água dentro do coco, você entende o poder de Deus? O Senhor tem a misericórdia de que Ele está indo socorrer. Mas... como é que eu vou dizer alguma coisa, mandar isolar a palavra daquele que disse ao mar, você vai vir até aqui? Eu não tenho poder nenhum para dizer a Deus o que Ele pode ou não fazer. Eu só preciso ter confiança de que o que Ele faz é bom. Agora também, para alertar a nossa fé, nem tudo o que acontece é Deus que faz. Muitas coisas são porque nós escolhemos errado, porque nós insistimos no erro. Muitas coisas acontecem porque nós vacilamos. E aí, pela bondade e misericórdia de Deus, Ele vem em nosso socorro e nos ajuda. Amém? Para finalizar, queridos, agradar a Deus não dá ibope ao que Satanás diz. Vai dar errado. Não, querido, traga as palavras do que Deus disse sobre você. Deus falou que um dia eu seria assim, assim, assado. Senhor, eu recebo e continuo declarando. Um dia o Senhor falou sobre minha vida, isso e isso. O Senhor usou um irmão, o Senhor usou uma irmã, o Senhor falou através da sua palavra. Então eu trago a minha memória, aquilo que me dá esperança. Eu creio nessa verdade, eu declaro essa verdade. Eu sei que isso vai acontecer. Eu creio que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e nada foge dos teus planos. Nós precisamos declarar, queridos. Nós precisamos sair dessa ótica mundana de que as coisas vão dar errado, de que nada vai acontecer. Nós precisamos olhar para a montanha que nós temos e dizer assim, o meu Deus é maior que essa situação. Então eu digo a essa situação, pare agora, o meu Deus é maior sobre você. Nós precisamos mudar a forma como nós confessamos. Amém? E para fechar, a recompensa vem, mas o tempo dela é relativo à sua fé. Preste atenção nesse fechamento aqui. A recompensa vem, mas o tempo da recompensa é relativo à nossa fé. Ou seja, se você depositou a confiança e descansou em Deus, esta fé é que traz a recompensa. Acho que você já deve ter vivido isso. Senhor, agora eu vou descansar em Ti. Agora eu paro.
agora eu entrego a ti. As pessoas dizem muito assim: pastor, eu já entreguei a Deus. Então, se você entregou, está entregue. Confia. Confia no Senhor. Confie no que Deus está fazendo. Se você entregou a Ele, descanse. Ah, pastor, mas é tanta situação. Não importa quanto as situações se levantem, você precisa continuar dizendo: o meu Deus é maior. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós não conhecemos a história da igreja, e é muito importante conhecermos a história. Você sabia que a maioria das músicas que foram escritas do cantor cristão ou da harpa cristã são de homens e mulheres de Deus, que em situações eles conseguiram dizer coisas tremendas. Meu pai, ele se conserva ainda em cantar no seu devocional. Todo dia de manhã são 7 canções do cantor cristão. A gente passou uns dias aqui na praia com a família da minha esposa e tivemos a oportunidade de fazer 2 cultos com eles. E essas canções são muito profundas. E às vezes nós dizemos que são desatualizadas. Nada no Evangelho é desatualizado. Nós só descartamos aquilo que é antibíblico. Tem uma canção que diz assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder ele defende os seus. Sabe, você poder levantar no dia da dor e dizer assim: meu Deus, Ele cuida de mim. Meu Deus continua sendo meu castelo forte. Não importa se é uma canção antiga ou da atualidade, o importante é que no momento da tribulação você consiga louvar algo ao Senhor. E o que é que tem saído da nossa boca? Confiança ou desconfiança de que Deus não nos escuta? Ou desconfiança de que Deus talvez esteja ocupado? Não, irmãos, eu quero trazer uma realidade para mim e para você. Deus te vê individualmente. Ele sabe o teu nome, Ele sabe quantos cabelos tem na tua cabeça, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem você é, mas Ele está esperando de mim e de você uma posição de fé. Eu quero orar com você nesse momento. Fique de pé, por favor. Aleluias. Coloque o seu coração no Senhor nesse momento. Não sei como você chegou até aqui, mas o importante é como você vai sair daqui nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui com uma confiança muito maior do que quando você chegou. Amém? Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Não há ninguém que compare-se ao Senhor, e não há rocha mais firme do que o Teu Filho Jesus. Então nós descansamos no Senhor. Depositamos a nossa total confiança em Ti, Jesus. Senhor, se havia dúvidas no coração de alguém nessa noite, que venha ser tirada a dúvida desse irmão, dessa irmã agora, Pai, em nome de Jesus. Traz o conforto, a verdade, a realidade, a novidade de vida sobre o coração desse irmão, dessa irmã hoje, Pai, em nome de Jesus. Libera, Senhor, fé profunda neste coração hoje. Pega a confiança que ele tem e aumenta o nível da confiança no Senhor, Pai. Aumenta agora, Pai, o nível de confiança, o nível de fé dos meus irmãos e irmãs nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, traz esperança sobre aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam esperando uma porta de emprego se abrir. Eu quero te dizer que em poucos dias você vai dizer: o Senhor fez. O Senhor fez. Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Ah, Senhor, nós confiamos em Tua palavra. Confiamos nos Teus mandamentos.
Confiamos na tua verdade, Senhor. Depositamos total confiança em ti, Jesus. Depositamos. Não deixe nada tirar teu foco nesse momento. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos e aí no seu íntimo, coloca aquilo que